Gostaria de avisar a todos também que já está presente aqui o Tony Lourenço, nosso palestrante motivacional, está ali quietinho lá atrás, e que durante o intervalo, isso é uma questão extremamente atípica, mas vale a pena, né? Tony é uma das maiores referências, né, nesse tipo de palestra, um profissional da grande mídia de renome, vocês vão ver o porquê eu estou dizendo isso, e durante o nosso café nós iremos ouvir o Tony, né, que irá mostrar para nós o que cada um pode fazer pelo planeta e como o resultado, né, pode ser evidente. E agora eu vou falar um pouquinho, depois da professora Suzana, é claro, sobre também a ideia de economia verde, mas mais centrado para a ideia da formação do nosso fórum, né, como é que ele se deu, como ele se formou e de que maneira, né, as Nações Unidas reconheceram a nossa contribuição. Queria também fazer alguns avisos para todos, né? Esse nosso evento está sendo gravado e depois ele será reproduzido pela internet no portal do IEVA, né, no www.ieva.org.br. E aqueles que não conseguiram se inscrever, né, nós esgotamos as vagas, isso ontem, vão poder também assistir, né, toda a transmissão via online na internet. Basta ingressar no portal do IEVA, se inscrever na rede social do IEVA, que é uma rede semelhante ao Facebook, uma rede interna, né, e também todos os grupos de trabalhos serão formados através de seminários, o que chamam hoje de webinar, né, que são seminários online na internet. Então, tudo que está sendo discutido aqui, debatido e decidido, será levado a todos nós. E quem quiser também trazer mais pessoas para a participação, o fórum não terminará, né, desta forma física. Ele continuará constantemente na internet, mesmo depois da Rio+20. Tá? Bom, eu trouxe para vocês uma pequena comparação rápida, né? A professora Suzana já explicou e fez um histórico do que aconteceu com a ideia de sustentabilidade, né, desde 1972. Chegamos, enfim, em 2012, com esse desafio em promover uma revisão, né, dos paradigmas, dos conceitos e, acima de tudo, dos princípios que atingimos neste patamar. O nosso primeiro passo foi dado, né, isso em 25 de setembro de 2007, quando o presidente Lula, né, toma a tribuna da Assembleia Geral das Nações Unidas e diz expressamente que o Brasil sediou a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, a Rio 92, e nós precisamos avaliar o caminho percorrido e estabelecer novas metas. E ele propôs que, em 2012, uma nova conferência, né, que o Rio se propõe a sediar, a denominada Rio+20. Aqui começou, na verdade, a ideia extremamente embrionária ainda, de nós elaborarmos um movimento que pudesse, na verdade, reafirmar aquilo que o presidente Lula disse, né, quando de seu discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Em janeiro de 2009, foi criado um movimento denominado Pró-Rio+20. Não era ainda um fórum empresarial Rio+20. Estávamos ainda com a ideia de debater isso dentro da própria academia, com os alunos da pós-graduação da Universidade Cândido Mendes, do curso de Direito Ambiental, do curso de Gestão Ambiental e do curso de Educação Ambiental. Então nós reunimos, na verdade, três diferentes áreas do conhecimento ambiental para, de fato, levarmos essa ideia à tribuna e debatermos isso de uma forma mais coesa. E os resultados e as contribuições foram extremamente promissoras. Até então, né, quase ninguém conhecia a ideia de economia verde, não se tinha ainda efetivamente algo estabelecido ou conceitual sobre economia verde, e nós tentávamos, na verdade, ouvir, né, diversos setores da sociedade civil nesse sentido. E esse movimento deu ensejo, inclusive, né, a elaboração de vários documentos, né, que subsidiaram, na verdade, a ideia de se criar um fórum empresarial. E por que a ideia também de empresarial, né? Porque para falar de economia verde de forma mais efetiva e associá-la ao comprometimento ou não de eliminação ou de erradicação de pobreza, etc., você não pode deixar de lado, de maneira alguma,
né, talvez o principal ator desse compromisso, que é, na verdade, um integrante ou componente do setor empresarial. Nós enviamos à época, isso em 1º de outubro de 2009, né, para a Presidência da República, uma comunicação expressa e oficial da criação do movimento Pró-Rio+20. Né, e o excelentíssimo senhor Presidente da República, à época, encaminhou para o gabinete do nosso atual secretário do Ambiente, à época ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, essa comunicação e essa iniciativa. Então, na verdade, o nascimento oficial, né, não do fórum, mas do movimento Pró-Rio+20, né, que subsidiou este fórum que hoje nós estamos tendo a honra de participar, originou-se nessa iniciativa. E também, aqui no Brasil, o presidente Sarkozy esteve em reunião com o presidente Lula, nos dias 6 e 7 de setembro de 2009. Né? E a famosa declaração conjunta de Brasília, desses exatos dias, né, foi muito expressa. A França, pela primeira vez, né, ou seja, na dianteira de muitos outros países, ainda estávamos em conflito com a Coreia de sediar ou não essa conferência internacional. A França ratifica nessa declaração conjunta entre os dois países, Brasil e França, a ideia de se realizar na cidade do Rio de Janeiro novamente um encontro ou uma cúpula mundial da Terra, né, para o século XXI. Isso foi também extremamente importante na reunião de ações e de iniciativas, né, para que pudéssemos formar um documento público capaz de justificar a ideia, né, de se encaminhar para a ONU uma contribuição. E assim o fizemos, e o nosso Fórum Empresarial Rio+20, ou seja, este fórum que estamos hoje oficialmente lançando, né, teve o reconhecimento expresso da Organização das Nações Unidas, né, no documento síntese, que, na verdade, colheu muitas contribuições específicas sobre a ideia de economia verde. O Major Groups, né, foi composto, na verdade, por muitas organizações não governamentais, representantes do terceiro setor, de várias áreas de todo o planeta, e cada um recebeu aquele questionamento, tipo, o que o seu país entende sobre economia verde? O que você entende especificamente como componente de um setor do seu país sobre uma prática de economia verde? Quais são os resultados que você pode esperar dessa nova ideia de economia verde? Tudo isso foi questionado mediante uma chamada pública que a ONU fez a todas as instituições do planeta. E, prazerosamente, nós fomos contemplados, a nossa contribuição foi recebida e reconhecida oficialmente pela Organização das Nações Unidas. Né? E hoje, inclusive, ela está publicada online para quem quiser ter acesso no próprio site, né, do Comitê de Organização da Rio+20. Quem quiser acessar vai encontrar, na relação de todas as instituições que mandaram contribuições sobre a ideia de economia verde, eis aqui o nosso fórum online, as respostas que foram encaminhadas. Basta clicar nesta opção, que aliás que vocês vão receber esse imediato na rede social, em PDF, né, todos vocês receberão todas essas respostas. Nessa rede vocês vão poder também ter debate online. Além desse debate online, nós teremos salas de discussão online sobre alguns temas, né? Teremos horários específicos sobre esses debates. E também ouviremos grandes autoridades, né, na área específica da economia verde. A finalidade específica, né, foi, na verdade, criar um fórum empresarial preparatório para a Conferência Mundial e elaborar, ao final, um documento que possa, na verdade, representar, não digo na íntegra, mas ao menos, como a própria secretária Suzana falou para todos nós, né, um pouquinho de um componente que poderá, sim, ser essencial a uma política de economia verde no estado do Rio de Janeiro, a uma política de economia verde em nível Brasil e até mesmo em nível internacional. Então, este fórum, na verdade, é uma iniciativa mais do que desafiante, mas, acima de tudo, uma iniciativa de extremo valor. E esse valor será representado, sim, pelos dizeres, pelas contribuições, né, e pelo uso expresso
desse importante documento. Nós não poderíamos jamais deixar passar esta oportunidade em termos a ONU reconhecendo a nossa participação, a nossa voz ativa, e teríamos sim que, através desse movimento que criamos aqui, ou deste fórum de debates que criamos aqui, né, levar essa ideia, às vezes, de setores, até mesmo empresariais, que preferem se silenciar, preferem se calar em relação, né, ao progresso e até mesmo ao desenvolvimento. Há muitas empresas, microempresas também, que não são efetivamente representadas em algumas importantes constituições e extremamente locais, né? Regionais, globais, etc. Às vezes, o componente local é extremamente essencial para quando você quer montar um grande mosaico de conceito sobre a ideia de economia verde. Então, às vezes, o pequeno e médio empresário tem, sim, grandes contribuições a oferecer à sua realidade. Se, afinal, estamos debatendo uma ideia voltada para o compromisso específico de eliminar ou erradicar a pobreza, nós temos que também ouvir aqueles que, às vezes, se sujeitam aos efeitos e consequências dessa ideia de pobreza, né? E o principal representante disso, certamente, são os pequenos e médios, e não apenas os grandes. Aliás, ouvimos durante longa data os grandes, e os grandes ainda resistem. E hoje o cenário mudou. O interesse do pequeno e do local, às vezes, é muito maior e está sempre presente. Nossos principais objetivos atuais. O primeiro deles, contribuir para a criação de novos modelos conceituais de desenvolvimento. Essa ideia, né, de sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável recebe agora de forma efetiva e irá também completar essa ideia de desenvolvimento através do debate feito neste fórum. Debater a economia verde em seus mais diversos pilares, inclusive contestando e reavaliando uma série de iniciativas, né, que estão sendo propostas a todos nós. Ouvir a sociedade e todos os seus setores e reavaliar todos os processos produtivos. Saber de que maneira um processo produtivo, como a secretária disse, a questão do papel, de celulose, foi reavaliada, né, foi reconduzida, foi novamente questionada. Como também temos que fazer isso em relação à produção rural. Assistimos aí o Código Florestal sendo reformado e alterado, mas também esquecemos de observar outros lados, né? Tomaram por refém um setor e esqueceram outros setores que também dão ensejo, né, à devastação, à destruição e à retirada de árvores sem o efetivo manejo florestal sustentável. Assistimos hoje o relatório do IPEA, agora do início desse mês de junho, né, foi muito expresso ao comprovar de forma assim bem clara que o que se pretende com a nova redação dada a esse Código Florestal, que aí está, é, na verdade, a realização de uma reforma agrária indireta, através, inclusive, da supressão de área florestal. Né? Não é apenas o grande produtor rural que está refém. Existem outros interesses e outras iniciativas. E isto deve, sim, integrar e compor a ideia de economia verde. Se estamos trabalhando modelos econômicos, se estamos trabalhando gestão de recurso natural e sua efetiva valoração, nós temos também que atentar em relação ao que estamos fazendo, em relação àquilo que foi criado, edificado, construído e concebido por uma energia que não é antrópica. Na hora de cortar, é fácil. Quero ver trazer de volta, né? Esse retorno ao status quo e a vontade imediatista de se receber, lucrar e usar está presente. Ou melhor, sempre esteve. E continua da mesma forma, talvez até pior. Mas estamos esquecendo da manutenção. Então, se falamos em economia verde, o objetivo principal, imediato, é lidar com a fluidez dessa ideia de economia. E um dos objetos desta economia que chamamos verde são seres vivos. São seres vivos. E às vezes pensantes, inteligentes, né? Como Fritjof Capra sempre disse para todos nós. E continua dizendo. Então, pessoal, esse objetivo atual é o objetivo que hoje nós teremos que trabalhar essa ideia neste fórum que se lança.
A médio prazo, nós teremos mais outros 4 encontros até a Rio+20, que será dia 4, 5 e 6 de junho. Né? Já ficou decidido que será ali no Pier Mauá. Né? No Pier Mauá será a reunião oficial. E no Aterro do Flamengo se repetirá o famoso Fórum Global. Né? Nós lutaremos, sim, e estaremos com o nosso stand, com a nossa participação junto ao Fórum Global, né? Fazendo uma reafirmação da ideia de economia verde. Reunir um banco de informações sobre economia verde, colhendo informações dos mais diversos setores, do pequeno, do médio, do grande empresário, né? Do terceiro setor, das comunidades locais. Tudo isso são componentes essenciais a esse grande debate, que certamente subsidiará esse trabalho que o governo do Estado do Rio de Janeiro está fazendo com a economia verde. Criar uma rede de informações socioambientais, sem especulação, e mais com realidade efetiva. Não se trabalhar apenas com informações digitais, e mais com informações reais, porque na verdade o objeto é natural, é verde, não é apenas um dígito, não é apenas uma informação. E contribuir efetivamente para o Fórum Global. A longo prazo, rediscutir constantemente esta ideia de economia verde, reconhecer as ações socioambientais, auxiliar e contribuir para as ações destinadas à diminuição da pobreza no mundo e valorizar os ativos. Ativos, digamos, componentes naturais. E também redimensionar essa ideia de economia. São esses 3 objetivos, né, atuais, a médio e a longo prazo, que este fórum, na verdade, tem o intuito de se promover. E, através disso, não parar na Rio+20. Do contrário, continuar caminhando e acompanhando o que vem sendo decidido após essa conferência. Temos também outros objetivos, como, por exemplo, trocar experiências nacionais e internacionais sobre gestão responsável e práticas sustentáveis para empresas, escritórios, públicos ou privados. Às vezes, quando você imagina uma ideia de uma prática sustentável, ou ambientalmente correta, ou verde, todo mundo pensa no natural, no ambiente, naquele ser vivo. Mas não podemos esquecer que quando estamos num ambiente como este aqui, por exemplo, né, nós também estamos lidando diretamente com essa ideia de economia verde. Quando estamos na nossa casa, nós também estamos lidando. Quando estamos na nossa empresa, também estamos lidando. Então, é reestimular e repensar essa ideia individual de componente. O intuito é criar um espaço também para a discussão das novas temáticas ambientais que serão debatidas na próxima conferência, em 2012. Divulgar a experiência governamental na política de meio ambiente. Trocar experiências nacionais e internacionais sobre gestão responsável e debater esse conceito de economia verde. E a principal meta é contribuir com a Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável. Já que fomos reconhecidos, já que estamos nos major groups, já que estamos online, num órgão internacional, está na hora agora de encaminharmos a nossa contribuição. Quem se inscreveu nesse evento de hoje assinará a contribuição e terá a sua efetiva participação. O fórum, na verdade, entrega a vocês uma oportunidade de ter voz ativa, para se tentar mudar, né, aproveitar essa oportunidade para se mudar conceitos, ações e até mesmo relações. E princípios, não podemos esquecer. O significado, a professora Suzana já deu uma aula maravilhosa sobre economia verde, né, que muito nos honra, né, em ter a subsecretária de Economia Verde palestrando no nosso evento. Né, uma grande honra para todos nós. Aprendemos bastante. Mas o conceito não deve apenas ajudar na redução dos impactos ambientais e das demandas sobre recursos escassos dos ecossistemas, mas também tem que gerar valor para a natureza. O termo Green Economy deve ser traduzido, né, como economia verde e inclusiva. De nada adianta você desenvolver um processo de economia verde se você não leva a efetiva responsabilidade, inclusive legal, que hoje não existe obrigatoriedade legal alguma, a obrigatoriedade é de cunho efetivamente comercial, institucional, né? Instituir, na forma da lei, uma obrigação expressa. Se você tem acesso à economia verde, se você pratica economia verde, você tem que estimular a inclusão socioambiental.
tem que dar valor àquele que integra o componente. E a economia verde não deve ser boa apenas para o meio ambiente, mas também para a sociedade. Estamos falando de nós, estamos falando de agentes e componentes que não podem também ser esquecidos. É a economia que resulta em melhoria do bem-estar humano, equidade social e, ao mesmo tempo, em que reduz significativamente os riscos ambientais e a demanda sobre recursos escassos do ecossistema. Uma economia verde, inclusive, é caracterizada por um crescimento substancial nos investimentos em setores econômicos que, visando tais resultados, aproveitam e potencializam o capital natural do planeta. Haverá negociação em bolsa, haverá uma discussão internacional de ativos. Empresa que não se comprometer com esses equilíbrios, obrigado, professor, com esses equilíbrios e com esses componentes, com certeza sofrerá sua demanda em relação a comércio. Terá seus ativos, haverá um grande decréscimo em relação à valoração de seus ativos. Negociar-se-á em bolsa de valores aquilo que você faz ou deixa de fazer em relação ao ambiente. O ambiente torna, né, a bola da vez ao se estabelecer ativos, inclusive de uma empresa. E para concebermos essa ideia de economia verde, nós também não podemos esquecer, né, essas três engrenagens principais. Eu coloquei engrenagem aqui propositalmente, para tentar parafrasear um pouquinho o que Descartes previa quando concebia a ideia de sistemas vivos, né? Ele concebia a ideia cartesiana de sistema vivo, se relaciona diretamente com a ideia de engrenagens. Várias engrenagens que, em conjunto, né, cada qual tinha a sua força, cada qual tinha a sua ação e sua reação, cada qual girava para um sentido. Mas na visão cartesiana, né, essas engrenagens eram estanques, elas não se modificavam. Os sistemas eram todos eles inertes e estanques. Se imaginarmos este mesmo sistema cartesiano na concepção moderna, né, de bioma vivo, pensante, inteligente, trazemos a ideia de James Lovelock, de Fritjof Capra, da grande teia de Gaia, né, que foi concebida desde 1972. Vamos pensar nisso aqui, num conjunto de engrenagens, mas que essas engrenagens mudam de tamanho. Não são estanques. Elas não param. Ou seja, elas vão se modificando de acordo com o grau e o nível de intervenção de nós, seres humanos, nesses ambientes. Então, se falamos em equidade social, se falamos em conservação da natureza, se falamos em investimentos de capital social e ecológico, todos estes três caminham em conjunto e, ao mesmo tempo, se autoadequam às modificações da ambiência. Isso que também, quando concebemos a ideia de economia verde, não podemos esquecer isso. Não são só ativos, não são só compromissos, não é só gerar trabalho, emprego ou renda, é também conseguir se autoadequar ao desequilíbrio que às vezes você encontra, né? O mundo inteiro hoje pensa em energia limpa, como a professora Suzana disse, né? Todo o mundo inteiro hoje é a bola da vez. Quem não estiver na dianteira da boa gestão de um recurso natural, com certeza perderá ativos, não ganhará espaço no cenário internacional. E como ela mesma diz, não adianta resistir, não adianta impor, porque até mesmo o grande vilão da responsabilidade socioambiental, né, o grande dragão chinês, hoje já se reverte a essa ideia. Vejam os dados. Só os Estados Unidos, por exemplo, investe 100 bilhões no programa de recuperação verde, com investimento em eficiência energética e estratégia de energia limpa. Esse investimento gera 2 milhões de empregos em 2 anos. Coreia do Sul, que aliás os orientais hoje estão tomando uma prática que nós ocidentais ainda não conseguimos conceber. Estamos ainda maquiados da ideia ocidental de desenvolvimento. O chinês já perdeu essa ideia há tempos.
há tempos, digamos, há séculos, ou quiçá milênios. E eles mantiveram até hoje e não vão mudar o seu modus agendi. Eles mantêm sempre a mesma concepção. Nós não. Nós ocidentais estamos sempre acostumados ao constante movimento. Nós mudamos de um dia para o outro de pensar. Eles não. Eles mantêm sempre a tradição. Se vocês observarem, mantiveram regime político, mantiveram métodos produtivos e mantiveram modus agendi. Não abriram mão de jeito nenhum. É como se eles ainda conservassem aquela ideia, digamos, o Estado chinês ainda está presente, ainda está vivo entre eles. Uma coisa, o chinês não olha para o seu país como nós olhamos para o nosso, por exemplo. Cada qual olha pensando no país, etc. Acha-se um componente. Muito bem, o chinês não. O chinês ele é mais um ao pensar no grande país. Ele é mais um componente. Não há diferença entre eles. Se possível for, todos eles vestem a mesma roupa. Não tem problema. E detém hoje método produtivo, detém hoje tecnologia extremamente avançada e detém hoje algo que o americano já começou a perder para os chineses: marca. Chineses hoje estão atrás de uma coisa chamada marca. Nome e marca. Já dominam produção. Dominam produção. Fazem, se você olhar a sua gravata, que linda, Yves Saint Laurent, ok, olha aqui para dentro, tem uma etiquetinha, Made in China. A marca ainda não é deles, mas o produto é deles. O produto, efetivamente, é deles. Marca, não. Mas, o que está acontecendo? Grandes marcas estão se, literalmente, retirar desse planeta. Eles pensam nisso, sim. O maior cliente hoje do Brasil para aquisição de pás e hélices de turbinas eólicas do nosso país é a China. Querem controlar e dominar por completo o que nós fazemos com o etanol. Querem fazer lá. Vem aqui para aprender. Então essa ideia de grande império chinês, né, está presente entre nós. Mas nós ainda fomos tomados por aquela ideia do grande império americano, que está constantemente mudando seus métodos produtivos, e ainda não concebeu a ideia de green economy. Última decisão do Senado americano foi: os republicanos resistiram à ideia de green economy e contestaram o que Barack Obama lançou, que era, na verdade, uma série de compromissos e princípios para que os Estados Unidos pudessem adentrar essa ideia de green economy. Os republicanos mantiveram: ainda necessitamos de combustíveis fósseis. E resistiram. E nós não estamos longe disso. Estamos descobrindo reservas e reservas e reservas. E ainda estamos, né, na ideia de combustão fóssil. Enquanto o mundo inteiro admira, sim, a nossa produção de etanol, de biodiesel, é claro que tem a ausência do componente socioambiental, com certeza. Mas é uma iniciativa. As Nações Unidas pediram que 2% do PIB mundial seja investido em economia verde, no último relatório. Aquele que a professora apresentou verdinho aqui, aquele livro da esquerda. Uma decisão que ela diz ser capaz de estimular a criação de empregos e o crescimento econômico, segundo The Economist. A busca de um novo modelo econômico de baixo carbono, baseado no melhor aproveitamento dos recursos naturais, exigirá um investimento anual de mais de 1,3 trilhão, ou 2% do PIB bruto do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente de 2011. Então, não é mais falácia, não estamos mais trabalhando com brincadeira ou com informações. Agora é real, né? Está ocorrendo de forma prática e efetiva. Não é só biodiversidade, fauna, flora,
que se vai embora. Vidas humanas também. Fome também. Aliás, ganhamos um grande presente, né? Temos agora o presidente da FAO brasileiro. Vamos honrar, né? Tomara que ele honre o nosso país na liderança desse Conselho Internacional. De acordo com a ONU, o mundo se encontra em um momento crítico em termos de investimento em baixo carbono. Enquanto a Índia tem um plano nacional de ação que pretende estimular $1 trilhão em investimentos na próxima década, e a China, atualmente já uma das maiores produtoras de painéis solares e de energia eólica, isto é do planeta, tá? Está implementando um plano de 5 anos, visando uma revolução limpa. As outras economias estão hesitando. Então, muitos ainda estão maculados com aquela ideia de não tem responsabilidade socioambiental, tem trabalho escravo, é muito... Mas olha o que está fazendo. Ainda há sim esses problemas todos, mas olha o que estão investindo. Com certeza estão prevendo um futuro, né, muito mais na dianteira do que todos nós. A sustentabilidade, ou sustentável, né, já está tão vulgar. Tudo é sustentabilidade, todo projeto é sustentável. No início, sustentabilidade era só ambiente, agora tem sustentabilidade em tudo. Todo mundo fala, se vulgarizou essa ideia de sustentabilidade. Tanto é que a ONU mudou o nome da conferência, não é mais United Nations Conference on Environment and Development, não é mais Meio Ambiente e Desenvolvimento, agora é Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Para se tentar resgatar essa ideia e esse conceito, que já está indo embora. Na União Europeia, políticos, ativistas e empresários verdes estão divididos quanto a adotar metas climáticas mais ambiciosas. Vejam, até os verdes estão divididos, né? Vários países, incluindo o Reino Unido, querem endurecer os atuais objetivos de cortar emissões em 20% até 2020, para um corte de 30% até o mesmo ano, argumentando que uma meta mais agressiva irá criar mais empregos e permitir que a União Europeia possa manter o mesmo ritmo da China na corrida pela liderança da economia verde. A última reunião da OCDE, que é o órgão de gestão da economia da Europa, foi pela deliberação de uma total atenção à economia chinesa, e principalmente a sua gestão da ideia de Green Economy. Ainda sobre a economia verde, né, ela propõe uma transformação na maneira de observar o crescimento econômico e o desenvolvimento. O objetivo é conciliar desenvolvimento econômico com compromisso socioambiental. E quais caminhos positivos, né, nós poderíamos seguir em relação a essa nova ideia? Novas tecnologias e também a construção de um plano nacional para produção e consumo. Benefício à produção sustentável. Construção de um plano nacional para produção e consumo sustentável conforme o projeto que está disponível para consulta pública na ONU. E visibilidade do país no cenário internacional por sua mega diversidade. É a nossa maior moeda. Somos o país mais biodiverso do planeta. Tem cura para tudo. Na nossa flora, na nossa biodiversidade, nos nossos fungos e bactérias. Nós temos um banco genético repositor. Se um dia a penicilina se extinguir, sabe onde vocês vão encontrar um novo princípio ativo, ou um novo genoma? Vocês vão encontrar na nossa biodiversidade. Há patenteamento hoje de muitas e muitos componentes de nossa biodiversidade em países estrangeiros. Todo mundo conheceu aqui o caso do cupuaçu, do açaí sem cedilha, da andiroba, até o santo daime, a ayahuasca já foi patenteada. O recurso é nosso. E esses caminhos positivos podem ser divididos em algumas iniciativas, segundo o último relatório, mas principalmente sobre a nossa ótica. Um dos pontos que eu gostaria de sugerir para o debate, inclusive, dentro deste fórum, né, é a nossa famosa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Uma inovação que caminhou no Congresso Nacional por 23 anos
e que agora está implementada e regulamentada por 2 decretos, 7404 e 7405 de 2010. O último ato do presidente Lula na sua gestão foi, na verdade, reconhecer os catadores como componentes de uma política nacional de resíduos sólidos, de criar o programa Procatador, que é um financiamento através de verbas públicas da iniciativa desses atores. Então, vejam, pela primeira vez o país se preocupa com essa gestão. E eu acredito, e quero propor isso ao Fórum, né, que nós possamos criar um grupo de trabalho para debater essa temática, porque, na verdade, quando você desenvolve uma boa política nacional de resíduos sólidos, você elimina aquela ideia terrível, dantesca, primitiva, pré-histórica de lixão. De catar, o sujeito disputar uma comida com urubu num lixão. O urubu puxa de um lado, o sujeito puxa de outro, depois come. Come mesmo, porque sente fome. São realidades sociais que, às vezes, ficam longe, né, daqueles que estão em outros lados da sociedade ou em outros setores da sociedade. Essa é uma realidade. E o Brasil caminhou bastante nesse sentido. Criou uma nova conceituação de aterro sanitário. Criou uma nova conceituação de gestão integrada de resíduos sólidos. Obrigou as empresas a desenvolverem os seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos. A empresa é obrigada agora a dizer para onde destina o seu resíduo. Então se fala, a ideia de lixo, que vem do latim lix, significa cinza. A ideia de lixo não existe mais. Agora é resíduo, porque do resíduo vem um outro R, chamado recurso. Se você souber usar o seu recurso, você gera... Desculpe, o seu resíduo você gera recurso. Com certeza. É uma nova matriz, é um novo modelo. Se você percorrer países desenvolvidos, você vai ver que ainda enterram sim, mas muito pouco. Hoje já incineram, usam gás para geração de energia e trabalham um outro modelo produtivo. Para que eu vou inundar, né, florestas para produzir energia, se eu posso queimar o resíduo que eu produzo para produzir energia? Um outro ponto muito interessante seria a valorização de áreas ambientais através do pagamento por serviços de preservação. Coisa, na verdade, que alguns estados já vêm fazendo. E no recém-plano divulgado pela presidenta Dilma, né, que é o plano que o Brasil tem de eliminar a pobreza, né, num dos itens desse plano, ali está expresso que haverá o fomento à famosa Bolsa Verde. O produtor rural vai ter direito ao pagamento de R$300 do Fome Zero para que ele não desmate a área florestada de sua área de produção e saiba fazer um manejo efetivo. Bolsa Verde. O governo de Minas já estabelece também um pagamento por área que você mantenha verde dentro da sua propriedade rural. O próprio estado do Rio de Janeiro produziu, no início desse mês também, o governador baixou um decreto, é claro que orientado pela nossa secretária e pelo secretário Mink, né, de em todas as licitações do estado, agora, quando, enfim, realizadas, aquele que desenvolver um processo ambientalmente correto ganhará ponto positivo. Vai trabalhar edificação sustentável. Vai utilizar algo que foi reconduzido, reciclado ou transformado. Né? Isto é ponto positivo para as licitações hoje do estado do Rio de Janeiro. Então já é um grande progresso, né? Já foi um progresso em criar essa secretaria, né? Que muito me orgulha. E agora, mais um progresso em já sair na dianteira. Vai fazer licitação? Sim. Olha só, a partir de agora, todos os equipamentos que você for utilizar deverão fazer uso de uma energia ambientalmente correta. A partir de agora, as suas edificações deverão atender aos padrões internacionais, como o Green Building ou como a Fundação Vanzeline, né, de edificação sustentável. Assisti aqui na Feijão, inclusive, num seminário denominado Cidade Verde, né, a palestra de um jovem arquiteto, e dizia, para que eu vou, na verdade, criar normas de aproveitamento de energia, ou então de iluminação
sobre um determinado ambiente, para que eu vou gastar em comprar um equipamento para acompanhar a luz solar, se eu posso projetar o prédio com a janela voltada para o outro lado que nasce o sol? A minha prancheta, às vezes, disse ele, é solução para muitos problemas. Ao invés de eu me sujeitar a um processo que envolve custo, né? Que envolve métodos de ação, logística. Não, para quê? Não. No meu projeto, não. Eu nascente e poente e viro o prédio para lá. Não tem problema, tá na minha prancheta. É projeto. O grande problema hoje, inclusive dessa ideia de objetos de economia e de gestão de ambiente, está no preciosismo que às vezes toma o profissional. Ele quer ser extremamente elegante e por um preciosismo viola normas, né, que são naturais, que são efetivas. É só acompanhar, né? Faz o que o chinês sempre fez. Acompanha o movimento solar, o Feng Shui está aí para isso. Acompanha o movimento da Terra. Até o magnetismo, a ciência provou. As grávidas são influenciadas pelo movimento lunar e das marés. Ninguém questiona isso. E por que não seguir esse movimento natural? É mais uma ação de Green Economy que a China já faz há milênios. E nós agora estamos aprendendo a fazer. Várias legislações e processos para estabelecimento de preços mais justos para o comércio. Veja só, eu recebi uma consulta que eu fiquei assim extremamente... uma consulta jurídica de um cliente. Doutor, eu tenho um parque eólico. Tem uma empresa que agora se instalou no meu parque eólico. E agora, uma outra empresa surgiu e montou o parque eólico dela na frente do da outra. Então todo o vento que chega primeiro vai para o gerador dela. E ela agora está prejudicando os outros que estão atrás. Direito de vento. Isso não existe no Brasil. Não existe no Brasil. Sim. Por que você vai botar um gerador, né, eólico na frente do meu? O vento é seu? É meu? De quem é o vento? Vejam, já estamos nessa esfera. Já faz parte da ideia de Green Economy. Não há no mundo essa ideia de direito de vento. Portugal já começou agora, né, a trabalhar essa ideia. Como também a Austrália no início ainda. Né? O direito de antena, por exemplo, questão de telefonia celular, era até então embrionário. Depois que surgiram as grandes brigas, né, as companhias de telefonia celular começaram a regulamentar essa temática. E os tribunais também. Da mesma forma, isso ocorrerá com certeza em relação ao ar. Ora, se questiona o direito de se captar o vento, daqui a pouco está se questionando o direito de se ter acesso a ar puro, que também vai ser legislado, que é Green Economy, né? Não deixa de ser. Perfeito? Então, essas legislações e uma revisão também nesses processos, porque a nossa legislação, por mais que seja linda, né, de 1981, sempre levou a pecha de ser a melhor do mundo, agora não é mais. Não é mais. Neste século, as legislações brasileiras não têm acompanhado o processo evolutivo e não são mais aquela vitrine maravilhosa de boa gestão ambiental. Do contrário, assistimos isso com o Código Florestal, no Dia do Meio Ambiente. Assistimos isso. E vamos assistir com muitas outras leis. Porque a ideia é quase que frustrante voltar à ideia de desenvolver a qualquer custo. Green Economy talvez seja o único momento em que a Organização das Nações Unidas possui para tentar reconduzir essas ações. Por isso a importância desse fórum. Né? Até mesmo o IPCC feneceu. Quando se fala em mudança climática, vem uma grande potência que diz não é não. Assistimos isso. Agora, quando falamos em Green Economy, eu acho que é uma oportunidade ímpar para que nós possamos debater essa ideia em nível internacional. E não podemos também esquecer da educação ambiental. De nada adianta, né? E mais, artigo 4º da lei, nossa lei de 1999, da Política Nacional de Educação Ambiental. O artigo 4º é claríssimo. O que ele diz? Né? São princípios da educação ambiental. Inciso 1º, abordagem holística. Podemos falar em holismo. O jurista pode falar em Deus, pode falar em elemento da natureza, pode falar em vibração, pode, está autorizado, doutora Lex, sed lex. Kant, que me perdoe, mas está na lei. Tratamento holístico é princípio.
Não é nem definição ou componente, é princípio. Se é princípio, podemos fazer uso. Estamos autorizados, né? Então, eu entendo que esses 4 tópicos seriam tópicos muito interessantes para que nós possamos depois, nas próximas reuniões do fórum, montarmos, né, esses grupos de trabalho, para que possamos depois encaminhar essas decisões para os grupos de trabalho que também estarão sendo formados na Organização das Nações Unidas, na Rio+20. Não esquecer a democratização da informação, né? Estamos trabalhando algo que é transdisciplinar, não é individual. Ninguém é proprietário de ambiente. Não se fala mais meio, né? Agora se fala ambiente. Ninguém é proprietário de ambiente. Todos somos integrantes e não proprietários, não senhores, né? É direito trans. Deixou de ser inter, deixou de ser multi. Agora é trans. Ele transcende a ideia. Ninguém se individualiza. Quem se individualizar e dizer que é senhor de um conceito em ambiente, fugiu à regra. Está fora da teia. Qual o nosso tempo? Vamos contar. 10 segundos só. Quanto tempo temos, na verdade, né, para chegarmos a esta ideia efetiva de economia verde? Muito rápido. Vejam, só foram 2 anos. O mundo recebeu o conceito. E agora já debate numa conferência internacional. 2 anos. Surgiu em 2008 para 2009, no finalzinho de 2008. E agora o mundo inteiro pensa nisso. A palestra do Bill Gates é sobre Green Economy. Só em vocês entrarem no canal do TED, né, e acessarem a palestra dele, fantástica. E ele fala, se nós não reduzirmos os custos e as emissões, não atingiremos essa ideia de economia verde. O recurso vai se escassear, não tem jeito. Nós temos que reduzir consumo, temos que reduzir emissões, temos que reduzir até mesmo pensamento de prosperidade, avidez e todo mundo querendo correr, todo mundo querendo ser rápido. E são só 10 segundos. Mas temos sim, temos algumas coisas positivas no nosso país, que podem servir de exemplo, inclusive, para o nosso trabalho, né? Atividades, efetivamente, que têm por objeto ações empresariais efetivas. Temos o etanol, temos o biodiesel, temos nossos novos parques eólicos, temos a biodiversidade e o patrimônio genético, temos as riquezas minerais, está lá o nióbio, melhor do que o urânio para gerar energia nuclear, excelente. Temos o famoso manejo florestal sustentado, temos as construções verdes, os green buildings, e temos, como a professora Suzana disse aqui, os empregos verdes, né? Que na verdade serão empregos do futuro. Já existe uma nova mão de obra surgindo, sujeito que tem conhecimento sobre produção efetiva de células fotoelétricas, de industrialização expressa, de movimento de onda marinha, sujeito que sabe o movimento da onda, agora ele é ator da empresa, a empresa chama o sujeito, vem cá rapaz, né? Quanto custa o que você sabe? Né? Você sabe quando vai chover? Quanto custa? Né? Isso vai influir na produção de cisternas no Nordeste. Este conhecimento agora virou moeda, é a bola da vez. Nós deixamos a ideia de combustível fóssil, carvão, petróleo, passou, agora é conhecimento. E que ainda nos impede de chegar a essas ideias tão utópicas e maravilhosas? Desigualdade social brasileira, infelizmente. Política pública sobre meio ambiente desarticulada. Cada estado fazendo a sua e não recebendo apoio do outro. Cada município fazendo o seu e não sendo ouvido. E a Constituição diz que ele tem voz ativa. Consumo desenfreado em contraposição ao consumo consciente. Consumismo, né, é a bola da vez. Conduz qualquer indústria, qualquer empresa. Se você tem poder de consumo, você tem valor. Você tem valor. Basta você ter potencial de consumo. Você é valorizado. Grandes empresas e aquela falsa propaganda de apelo ambiental. Estou protegendo o ambiente. Baixa qualidade da educação ambiental brasileira. Mercantilização do meio ambiente com a exploração do conhecimento de comunidades tradicionais. As patentes que o digam. São fatores que ainda nos impedem de implementar.
Isso são temas que eu trouxe para vocês, né, para que a gente possa debater. Agora, Tony, um cafezinho agora? Vamos fazer um coffee break, depois o Tony vem para palestrar para a gente. E informo a vocês que todos os palestrantes amanhã estão plenamente confirmados. E amanhã vai ser um dos melhores dias. E nós ouviremos os profissionais falarem sobre Green Economy e sustentabilidade. Obrigado. Mais comunicados. A deputada Aspásia acabou de entrar em contato informando que ela está presa numa CPI. Acabou de chegar de lá de Seropédica, mas entrou na CPI e não pode sair de lá. Mas, de qualquer sorte, nós vamos ter agora a palestra do Tony Lourenço e, em seguida, nós teremos uma outra palestra que vai abordar a temática da gestão de resíduos sólidos e também da produção de plasma, que também já faz parte, né, das palestras de amanhã, e nós já estamos começando por hoje.